Bom dia, Senhor. Bom dia. Quando foi que o Senhor começou a trabalhar nessa escola? 2019. Eu vim para cá em fevereiro de 2019. Durante essa época, quando você veio trabalhar aqui, quais foram suas primeiras impressões? A recepção foi muito boa, foi muito bem recebido, tanto pelos professores, os alunos. Era, na época, uma escola com pouquíssimas salas de aula, só tinham 4 salas de aula, as 4 de ensino médio, um primeiro ano, 2 segundos e um terceiro. Então era um ambiente também para o professor muito bom de se trabalhar, porque a gente tinha muito tempo para preparar a aula, para estudar, para aprimorar aquilo que a gente ia desenvolver e aplicar com as turmas. Então esse primeiro ano, 2019, foi muito positivo nesse sentido. Foi difícil também, né, nessa época, por conta que teve muita bagunça, por conta do pouco desenvolvimento que a escola teve no início, certo? Esse período anterior, antes da escola virar PEI, eu não trabalhei aqui, mas as pessoas que trabalharam falam isso, que quando a escola inaugurou, era uma escola regular, e os alunos que vieram para cá foram meio que transferidos compulsoriamente. Tinham muitos que não queriam permanecer aqui. Então, teve bastante resistência. Quando eu cheguei em 2019, a escola já era PEI, já era o segundo ano de PEI, e quem estava aqui estava porque queria estar. Então, foi bem tranquilo nesse sentido. A gente teve problemas, que são problemas que perduram um pouquinho até hoje, por isso a reforma, com a questão de infraestrutura. Então, quando chovia, alagava não só a quadra, mas alagava ali a sala dos professores, a secretaria, a parte administrativa toda, porque aquele corredor enchia de água. Então, nesse sentido, assim, da parte estrutural, a gente sofreu um pouquinho. Então também teve muitos problemas técnicos, né? Sim. Então você começou a trabalhar como professor. Você chegou a imaginar que seria vice-diretor? Não era algo que estava nos planos, nem imaginava. Eu já tinha trabalhado em 2 ocasiões como vice-diretor, em 2 escolas diferentes, mas aqui eu achava que não era algo assim que estava previsto, né? E não imaginava. Até mesmo na época do convite, foi algo assim inesperado para mim, porque não imaginava que seria convidado. Então, qual foi nessa época o momento mais memorável que você chegou a lembrar da Escola Carrara? Puxa vida, tem bastante, hein? Teve um momento que foi, para mim particularmente, bastante especial, que foram 2 eletivas. Né? Uma que eu fiz com uma professora que chama Márcia, hoje ela está em Oswaldo Cruz. Eu gosto muito de música e ela também, então a gente montou uma eletiva que relacionava aspectos biológicos e fisiológicos com a música. E a gente usou instrumentos de fanfarra e a gente montou aqui uma banda percussiva e deu muito certo. E a gente foi convidado, a gente se apresentou lá na diretoria de ensino, lá na escola Helen Keller. Foi uma experiência muito gratificante. E depois, no mesmo ano, 2019, no segundo semestre, eu fiz uma eletiva com a professora Sandra, que relacionava esportes e matemática. E daí surgiu um trabalho para o SICFAI, que foi muito elogiado, recebeu algumas menções. Então esses dois momentos aí foram bastante significativos para mim. Uma resposta muito positiva dos alunos, a interação foi bem legal. Desses momentos turbulentos até os momentos do dia de hoje, que você virou professor até fez diretor, o que você acha da escola hoje em dia? São aspectos diferentes. Eu penso que a sala de aula é o lugar mais importante de uma escola, porque eu estando na vice-direção, muitas vezes lá as situações de convivência, de mediação,
acabam desgastando bastante, assim, porque geralmente as pessoas chegam ali um pouquinho alteradas, né? Estão nervosas e a gente precisa tentar ajudá-las de alguma maneira. Mas eu penso, para mim, o mais importante é a sala de aula, porque se a sala de aula as coisas estiverem ocorrendo bem, os problemas diminuem muito, tá? E eu acho que, minha opinião, o que acontece muito hoje, assim, que pela experiência que eu tenho agora na vice-direção, a maioria dos problemas que chegam até mim, eles se iniciam com uma falta de comprometimento dos estudantes com aquilo que é de responsabilidade deles, que é estudar. Estudar não é só vir para a escola, né? É um conjunto de ações que faz você se tornar o estudante. E aí, não sei a que atribuir isso. Eu imagino que a tecnologia, o fácil acesso à informação tem um peso muito grande nisso, mas os estudantes, de uma maneira geral, quando são cobrados para que assumam essa responsabilidade, eles se sentem um pouco desconfortáveis, acuados e reagem de uma maneira um pouco mais intempestiva. E aí daí se iniciam os problemas de relacionamento. Mas eu acredito que se a gente melhorar essa conversa, esse diálogo, esse entendimento, a gente tem tudo para ser uma escola assim, referência. Muito, porque a gente tem muitos alunos bons, de rendimento, alunos que você percebe que tem habilidades, competências, tem inteligência para desenvolver muitas coisas. A gente vê a nossa escola sendo premiada em diversos congressos, os trabalhos que são apresentados, a feira de ciências que a gente teve, então tem muita coisa boa. Eu imagino que a gente precisa só alinhar essa questão desse relacionamento professor-aluno e os professores e os alunos querem assumir um pouco mais essa responsabilidade do que é da parte deles. Tá certo, né? O importante é a sala de aula. Fernando, então, o que você deixaria, a última mensagem para essa escola, para os alunos daqui em diante? Pensando nessa questão de responsabilidade, a escola é uma etapa que todos nós temos que passar. Se a escola não fosse mais importante, ela não existiria mais. Nenhum governo vai gastar dinheiro com algo que não traz algo de positivo para a sociedade. E a gente tem muito a construir. Aquilo que a gente quer enquanto sociedade, a gente pode iniciar dentro do ambiente escolar, né? Os alunos, os professores, aqui é um pedaço da sociedade. Então aquilo que eu quero levar lá para fora, aquilo que eu quero construir, aquilo que eu acho que falta no mundo, eu preciso desenvolver aqui. E a vida é assim, ela nos impõe algumas dificuldades e cabe a nós coragem e preparação para assumir essas dificuldades e enfrentá-las. Quanto mais gente, mais capacitada e empenhada em resolução de problemas, os problemas se tornam mais fáceis. Se a gente individualizar, cada um só querer cuidar do que é seu e não se preocupar com o conjunto, a gente vai sofrer todos juntos. Então, imagino que se a gente assumir essa responsabilidade conjunta, dividir as cargas, dividir também os êxitos e as conquistas, a gente tem um caminho bom para trilhar. Obrigada. Obrigada, Fernando. Bom dia, Sandra. Bom dia, Ana. Você pode nos contar quando que você chegou aqui na escola? Foi em 2017. Nesse período, você já estava no cargo como professora? Sim, eu vim de Campinas e vim de remoção, com 2 cargos para cá. Bom, nesse meio tempo, quais foram as suas primeiras impressões quando chegou aqui na escola? Assustador. Falaram pra mim, eu não sabia como que era a escola, né? Mas falaram assim pra mim assim que a mãe de aluno já tinha batido em diretor. Ai, me falaram coisas horríveis quando eu vinha já de vez pra cá. Mas depois eu cheguei, não era nada daquilo. As coisas eles já estavam mais acostumados.
Os alunos, eles eram fundamental, né? Fundamental dar mais trabalho, né? Salas lotadas, eles queriam ir para o Firpo, sabe? E eles achavam assim que essa escola era para a periferia, então eles não queriam ser da periferia, eles falavam. Então o que aconteceu? Eles começaram a sentir amor para a escola no ano de 2017, que 2016 tinha sido a inauguração. E durante esses 6 meses que houve aula, aconteceu tudo isso. Mas depois eles já começaram a se identificar mais com a escola. Tanto é que se você andar aqui na região, todo mundo vai falar assim, nossa, Carrara, Deus me livre. Mas já mudou muito. Aí no outro ano, ela virou integral, só com ensino médio. Nossa, aí foi toda a diferença. Aí mudou a cara da escola. Então, sua trajetória até aqui na escola, no começo foi difícil. Muito. Mas e depois disso? Eu amo essa escola, amo esses alunos, amo as pessoas que trabalham comigo. Nossa, sou muito feliz aqui, muito mesmo. É um presente essa escola na minha vida. Depois desses momentos, né, que falaram que foram turbulentos, você teve muitos momentos amorosos com os alunos. Sim, Deve ter tido alguma situação que foi marcante na sua vida. Algum evento, talvez, algum ano da escola? Em 2019, antes da pandemia, né, nós tivemos um aluno aqui que a mãe, ele vivia com a mãe, a avó e a irmã, e o padrasto. E no final do mês de setembro, começo de outubro, a mãe dele se matou. E a avó já tinha morrido também naquele mesmo ano. E ele ficou assim, vivendo com o padrasto, a irmã foi recolhida no abrigo, e ele faria 18 anos, eu acho que no mês de novembro. Aí ele era um menino muito esforçado, ele fez vestibular para física da Unesp, e ele conseguiu ir embora. E quando ele foi embora, assim, tudo que ele tinha na vida naquele momento era aquele curso. Tudo. Ele saiu daqui assim como quem... Eu não tenho mais nada aqui. Eu tenho que começar de algum lugar. E esse menino me marcou muito a minha vida. Muito mesmo. Hoje ele já está, acho que no terceiro... Está finalizando o 3º ano de física. Ele está muito bem lá em Bauru. Então ele para mim assim um menino que mostra se alguém precisa vencer, basta querer, porque ele foi esse sinal. Ele falava assim, daqui, professora, eu vou levar tudo que eu aprendi com vocês e a força que Deus está me dando, que esse curso que eu tenho isso marcou muito. Então não foi só um momento, né? Foi um aluno específico que marcou. Sim, e o momento foi quando essa escola virou integral. Bom, então, né, depois do que a escola virou integral, você acredita bastante no potencial dos alunos da Carrara? Muito, muito, muito mesmo. Tanto é que a gente, quando a gente conseguiu parceria com a IES, conseguimos parcerias com vários outros lugares, com a Capaz, e a gente só indica o que a gente acha que é bom, né? Porque quando você indica, vai o seu nome, né? Quem está indicando, né? Então a gente só indica quem a gente ama e acredita. Então eu acredito muito, muito nos alunos daqui, muito. Porque a maioria, principalmente no ensino médio, tem um objetivo, quer fazer a diferença na vida, né? E ninguém é rico aqui, mas todo mundo tem sonhos, né? E eu acredito no sonho, eu acredito que a gente é do tamanho que a gente sonha. E eu acredito nisso, acho que eles são capazes e são todos meninos que com certeza, quando termina o ensino médio, a gente encontra na rua, todos eles estão bem, todos eles.
depois, né, dos esforços dos alunos, da evolução da escola, você tem alguma mensagem, algum conselho que você dá para a futura geração daqui de alunos nessa escola? Olha, que se empenhe, que acredite no sonho, que tudo é possível. Quando a gente acredita, quando a gente se esforça, se empenha, a gente é capaz, né? Então, como eu disse, a gente é do tamanho do sonho da gente. Então a gente tem que sonhar, tem que acreditar, tem que buscar conhecimento, tem que aproveitar todas as oportunidades que é dada pelo Estado, pelo governo federal, porque tudo isso é de vocês. Antes de ser de quem está numa escola privada, é de vocês que estão na pública. Tá bom? Qual conselho, mais um último conselho, para o terceiro ano do ensino médio e também para o futuro ano do terceiro ano? Para o terceiro ano, que eles coloquem em prática tudo o que eles aprenderam de todos os professores que passaram pela vida deles. Que sejam honestos e que busquem ser felizes. Busquem a felicidade. Para quem está começando no terceiro, que acredite muito, que se você buscar realizar os seus sonhos, você vai conseguir. E o estudo hoje é que abre as portas. O estudo é que abre as nossas portas. Abre as portas para a gente ser uma pessoa mais digna, para termos um salário melhor, para fazermos o trabalho que a gente gosta, né? E a única porta que nós temos é o estudo. E que assim, ó, busquem aprender muito com os professores de vocês, porque eles sabem demais. Conheça um pouquinho da história de vida deles. Eles têm muito a ensinar para vocês. Explore muito, que eu acho que vocês vão sair muito fortalecidos daqui também. É isso. Realmente, Sandra, o conhecimento, os estudos, sabe, na nossa vida. Faz a diferença, né, Ana Clara? Muito obrigada, professora, por ter participado desse documentário com a gente. Obrigada a você, meu amor. Amo vocês assim de montão. Comecei aqui em janeiro de 2022, foi quando eu vim para essa escola. Nesse tempo, quais foram as suas impressões que você teve? As expectativas, elas sempre deixam a gente apreensivas, né? Porque o novo acaba deixando a gente com um pouquinho de medo. Mas superou as minhas expectativas, né? É um lugar que eu gosto de estar. Eu gosto dos alunos, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho, né? Tenho admiração por praticamente a maioria delas, porque tem comprometimento e corresponsabilidade com o trabalho. Bom, durante esse período na escola, teve algum desafio como coordenadora que você teve aqui nessa escola? Sim, muitos desafios, né? A gente percebe que a intolerância está em todo lugar. Então, às vezes, a gente tem esse desafio porque às vezes as pessoas não procuram conversar e nem buscar uma solução para o problema, né? Elas vêm mais, às vezes, querendo brigar do que ajudar a encontrar a solução. Qual é o desafio de ser a coordenadora daqui da escola Carreira? Acho que qualquer função dentro de uma escola é sempre desafiadora, né? Mas pedagógico, ele exige muito porque você tem que olhar muitos lados. Então você tem que olhar cada pessoa, você tem que olhar o problema dessa pessoa, a dificuldade dessa pessoa, tentar encontrar soluções para aquele problema, ajustes, né? Para que a pessoa consiga sair daquela dificuldade, desenvolver as suas habilidades, né? E ter um crescimento integral, né? Para a vida. Realmente, né? Tem um conhecimento como estudante aqui dessa escola. Você acha que é uma escola difícil de administrar?
Eu acho que escola é sempre escola. Eu já trabalhei em muitas escolas, desde São Paulo até chegar aqui em Andamantina. Cada escola tem um desafio, porque cada escola tem uma realidade. A gente não consegue comparar. Mas dentro dessa minha trajetória de 25 anos dentro da educação, eu não acho que essa seja a escola mais difícil. Tanto que se eu tiver que voltar para a sala de aula, eu volto. Mas eu quero voltar aqui. Bom, então durante esse tempo, você não acha a escola difícil. Mas você teve algum momento memorável, mais tanto feliz, algum evento aqui dessa escola que você gosta, que você permanece aqui no Carrara? Eu acho que todo momento que eu vejo que os professores estão trabalhando em conjunto, fazendo atividades dentro das premissas do PEI, que uma delas é a corresponsabilidade, se envolver dentro dos projetos da escola, então isso é uma coisa muito gostosa. Envolvimento de todo mundo, né? Dos alunos, dos professores. Às vezes eu acabo não me envolvendo tanto porque eu fico ali presa ali, porque eu tenho que pegar sempre algumas coisas para vocês, mas, né, aquela agitação é muito gostosa, é muito positiva, né? E por quê? Demonstra muito a autonomia de vocês, protagonismo e dos professores também. Então esse envolvimento, ele enriquece todo mundo ganha com ele. Se fosse para definir a escola em 3 palavras, quais seriam? Trabalho, compromisso e responsabilidade. Muito bom, né? Mas e hoje em dia? Como você daria nota para a escola? Quais palavras você a definiria? Hoje, uma palavra para definir, eu acho que a nossa escola ela tem compromisso com a educação. Realmente, né? Então, acho que os alunos, eles realmente têm que se esforçar, os coordenadores. Tem o 3º ano esse ano e ano que vem também, né? Os anos das próximas turmas. Você tem alguma mensagem, algum conselho que poderia dar para eles? 3º ano, eu acho que da escola, até pelo que eu passei, é muito triste, porque a gente vai sentir muita saudade. Mas é um momento que a gente precisa aproveitar bastante, porque o 3º é o nosso último ano como estudante do ensino médio, do fundamental. Daqui para frente são novos desafios. A gente precisa se preparar para esse desafio em todos os sentidos, né? Tanto acadêmico, como pessoal, como profissional. Então, saiu daqui da porta da escola, nós temos uma outra realidade. Uma realidade que pode ser dentro de uma vida acadêmica ainda, mas juntando ainda com uma parte profissional, que é o trabalhar. Então, a gente sempre aprende na vida, mas esse último ano é um ano de dedicação, é um ano de compromisso, porque a partir do momento que você sai da escola, você deixa as suas marcas e as suas referências. Então, o bom de você deixar essas marcas, essas referências boas e positivas, é que quando você precisar que alguém daqui da escola, né, indique, vai lembrar do quê? Das suas boas referências e do compromisso que você teve com ela também. E o que a gente ganha com isso, sendo bom, tendo compromisso, é que a gente leva para a vida inteira. A gente não perde. A escola pode ser também muito memorável. Bom dia. Você tem estado presente desde o início da escola? Desde o início da escola. Eu só não participei de 6 meses do funcionamento da escola. Bom, desde o início da escola, você pode nos contar os momentos vividos aqui? Bom, agora tá bem melhor do que o começo. O começo ele era bem complicado, veio uma turminha bem complicada aqui pra gente.
A gente vivia assim, com a presença ilustre da polícia militar aqui dentro da escola, né, nos primeiros anos da escola. Hoje em dia a escola tá uma paz perto do que ela era, graças a Deus. Então, quais mudanças que você tem visto desde essa época que tinha muita turbulência? Quais mudanças? Bom, deixa eu pensar. Bom, assim, vou pensar nessa daí as mudanças. Porque assim, não é nem a questão do comportamento, eu acho que foi mais a questão da gestão da escola que foi mudando e foi organizando de uma forma mais harmônica, para ficar uma coisa mais tranquila, mais calma. Eu acho que foi a questão mais da energia da ambiência mesmo que mudou. Então, a evolução foi mais a organização. Isso. Depois dessas mudanças, você pode nos contar um momento mais engraçado ou trágico que você viver? Bom, tem vários momentos assim que pra mim são especiais. Eu não digo nem tanto engraçado, né? Porque que nem o Halloween que eu fiz o ano passado aqui, mesmo dando muito trabalho, ficando muito decepcionada com a postura dos alunos após, porque muitos alunos quebraram, rasgaram. Só que foi muito legal o empenho deles em preparar uma fantasia para desfilar. Então, assim, sempre tem os pontos positivos, né? E os pontos negativos. Então, assim, pra mim o Halloween, porque era meu aniversário de 30 anos também. Então, assim, eu quis fazer um evento maior, assim, do que já tinha sido feito. E aí acabei tirando até mesmo dinheiro do meu bolso pra estar desenvolvendo o Halloween aqui. E assim, foi um evento impecável. O único problema foi que muitos alunos acabaram estragando, acabaram retirando algumas decorações, né, levando embora. Mas assim, teve o empenho de vários alunos para montar a sua fantasia, para desfilar, para dançar. Então assim, teve os prós e os contras. Eu acho que dos 8 anos que eu tô aqui, esse foi o momento mais especial. Foi o Halloween que eu montei. Bom, já teve alguma briga, discussão que envolveu você na secretaria como pai, aluno? Já teve uma situação que foi bem constrangedora, porque eu liguei para uma mãe para comunicar que o filho dela estava com dor de cabeça, né? E aí ela começou a gritar comigo no telefone. Ela começou a gritar. E nisso eu tava sozinha na secretaria. Aí eu precisei falar para ela, porque tinha chegado um outro pai e eu precisava atender. Falei, olha, minha senhora, eu tentei te ajudar, né? Tenha uma boa tarde. Desliguei o telefone, porque ela tava gritando comigo, e fui atender o pai. Nisso ela continuou a ligar. A hora que eu terminei de atender o pai, eu atendi ela novamente. E ela começou a me xingar no telefone e falar que ia vir aqui na escola. Tudo bem, tranquilo, ela podia vir, direito dela. A única coisa que eu achei engraçada é que realmente ela veio. Aí pra buscar o filho dela, que tava passando mal e ela tava tão preocupada, ela não pôde vir. Agora, pra vir aqui, apontar o dedo na minha cara e me xingar, ela pôde. Então, assim, isso foi bem, assim, isso cabia até um boletim de ocorrência, né? Porque desacata funcionário público. Mas eu preferi falar pra ela, ver a alma dela saindo do corpo mesmo, né? Jogar a verdade na cara dela, que pra vir aqui pra cuidar do filho dela, já que ela tava tão preocupada, ela não podia. Mas pra vir falar que eu, né, desliguei o telefone na cara dela e tudo mais, sendo que ela tava gritando e me xingando no telefone, pra ela é normal. Você deve ter sido bem desconcertante, bem delicado, né? Na verdade, isso aí, assim, foi desconcertante, mas pra mim eu vi que, tipo assim, a minha evolução espiritual tá subindo, entendeu? Um degrauzinho pro céu, porque você tem que aguentar, você tem que lidar com uma situação dessa, é muita hipocrisia. Como você pode vir aqui pra acusar um funcionário de algo e você não pode vir aqui pra buscar seu filho que você tá tão preocupada? Entendeu? Então, às vezes, assim, a gente acaba que não só os alunos, mas os pais também acabam descontando muita coisa na gente que não é culpa nossa. Eu entendo, né? Depois dessa situação, então, você tem algum conselho para dar para essa escola, ou melhor ainda, para os alunos? Se eu tenho um conselho para dar para os alunos,
seria aproveitar essa fase e estudar muito, porque o mundo vai acabar engolindo todo mundo. Ele tá cada vez mais mecanizado, cada vez mais não tem mais atendente, não tem mais frentista, não tem mais gente nas roças. Então, assim, tudo tá sendo mecanizado. E não fica nessa ilusão, eu vou dar certo na internet, eu vou dar certo nisso. Não, a gente tem que ter sonhos. Mas a gente tem que entender que a gente precisa de outros mecanismos também, caso nossos sonhos não deem certo. E o mundo, ele tá engolindo todo mundo. Tá cada vez mais sem emprego. A criminalidade vai aumentar, tudo vai aumentar. Então, assim, o conselho que eu posso dar é estudar e aproveitar o momento. Porque vai ficar cada vez mais difícil. Muito obrigada. Imagina. Bom dia, Carol. Bom dia. A gente ficou sabendo que você tá aqui há mais tempo, Isso, desde o começo, que é 2016. desse tempo pra cá. Como você viu a evolução da escola? Teve bastante mudança. No começo a gente passou por bastante problema, até a escola se estruturar e a clientela também. No começo os alunos vieram bem revoltados porque eles não queriam trocar de escola, mas com o passar do tempo tudo foi se ajeitando, os alunos foram se acostumando, a equipe foi se consolidando e hoje já está bem melhor. Que bom. Naquela época você viu muito tumulto, certo? Isso. Qual foi o momento mais turbulento nessa época pra você, que você imagina? Teve dias que os alunos não queriam ficar dentro da sala de aula e andavam pela escola inteira. A gente teve várias vezes que tá acionando a polícia por conta de brigas, mas depois de 1 ano, 2, já começou a dar uma melhorada. Que bom, né? Qual foi, então, desde o momento turbulento ao momento mais melhor, mais estável da carreira, na sua opinião? Eu acho que hoje seria um momento que a gente está mais tranquilo, né? Os alunos estão bem entrosados, a equipe está trabalhando super bem, né? Acho que hoje em dia a gente olha bons resultados, quase não tem conflito. Aluno dá trabalho em todo lugar, principalmente os pequenos, né? Mas isso é normal em toda escola. Então, desde aquela época pra cá, qual é a sua evolução aqui na escola? Aí eu cresci bastante aqui na escola. Comecei no pátio, depois fui para a secretaria. Hoje eu tô à frente da secretaria da escola. Eu cresci bastante, aprendi muito com todas as pessoas que passaram aqui, e a equipe que está trabalhando comigo hoje é como se fosse uma família mesmo. Tanto você quanto a escola cresceram. Isso, muito. Obrigada. Então, desde aquela época, qual é a sua mensagem da escola? É de continuar trabalhando, evoluindo, sempre procurando crescer e melhorar, buscar a solução, né? O diálogo, evitar as brigas, os conflitos desnecessários. Acho que o principal é ter empatia, conversa, diálogo, que qualquer problema que aparecer a gente resolve. Bom dia. A nossa primeira pergunta é: o que você faz aqui na escola? Eu faço limpeza. Há quanto tempo você está aqui presente? Quase 6 anos. O ano que vem faz 6 anos. Durante esses 6 anos, você teve algum momento engraçado, algum momento memorável, alguma situação que você se lembra? Vários. Mas um que eu não me esqueço foi quando a turma do 3º foi jogar e ganhou, voltaram muito felizes e me deitaram no chão. Teve mais algum assim que você consegue se recordar? Teve vários, mas agora eu não lembro de nenhum. O que marcou foi esse.
Sim. Depois dessa situação, teve mais algum evento ou situação com outras séries, anos? O que me deixou feliz, no caso, eu vou falar. Quando meu filho estudava aqui, que no caso eu estou aqui graças a ele, que pediu serviço para mim, e ele foi chamado, ele passou numa prova, e só ele passou nessa prova para ir para São Paulo. Aí veio o pessoal da diretoria, aí a faxineira foi chamada para sentar na mesa com todo mundo, porque ele estava presente. Foi uma coisa assim que me deixou muito feliz. Deve ter sido uma celebração para você. Acho que foi em 2019 isso. Você tem algo para dizer sobre a escola Carrara em si? Pra mim eu acho tudo de bom. Tem algumas palavras que você consegue escrever na nossa escola? Não sei, muita gente passou, né, aqui, vários professores e pessoas que até hoje me chamam de amiga. Então, muita pessoa bem humana, sabe? Então, só tem que dizer que é tudo de bom. Tudo de bom aqui. Eu acho. Durante seus anos aqui trabalhando, o que você acha dos alunos e da diretoria em geral? Maravilhoso. Muito amigos, inclusive pessoas que passou aqui há 6 anos atrás, já estava no 3º. Tenho amizade até hoje. Eu nunca tive problema com alunos aqui. Tudo amoroso. Para você, a nossa escola Carrara é uma família em geral? Sim, é uma família. Você se sente unida com professores, coordenadores e alunos? Muito. Sinto muito bem o tempo que eu estou aqui. Me sinto melhor de segunda a sexta do que sábado e domingo, em casa. Bom que somos uma família. Sim. Bom, Janete, então, muito obrigada por ter comparecido ao nosso documentário. Bom dia, Rosana. Bom dia. Você tem estado presente desde o início da escola. Sim. Quais mudanças você tem visto desde a sua inauguração? Eu acho que mudou para melhor. No começo foi bem difícil. Você pode nos dar mais detalhes? Eu acho que no começo os alunos não queriam vir para a escola. Eu acho que eles se sentiram como se foi tirado o direito deles estudarem em outra escola, que eles não entenderam que a escola foi construída para eles, para o pessoal que mora nessa região. Pelo que eu entendi, eu acho que eles sentiram como se tivesse tirado o direito deles estudarem, continuar estudando no FIRP. Então, eles estavam aqui contrariados, eu acho. Entendo. Nesse meio tempo, então você deve ter visto muita situação, muitas coisas na sua vida. Mas depois, dessa situação, desses momentos passados, você deve ter visto alguma melhora, alguma evolução nessas coisas. Sim, eu acho que melhorou. Eu acho que eles entenderam, e os mais complicados também, eles acabaram passando de ano, foram para outra escola, melhorou muito. Dentro dessas mudanças, dessa evolução, veio novos alunos. Sim. O comportamento deve ter bem mudado. Mudou a direção. Aí veio uma diretora mais firme, mais experiente, porque na época era uma que não tinha experiência. A escola, então, se tornou bem mais resistente. Sim, eu acho que sim. Diante dessas evoluções, quais conselhos, quais mudanças, quais
mensagens você tem para dar para a nova turma do terceirão do ano que vem e para a nova turma dos anos seguintes? Eu acho que eles têm que aproveitar a oportunidade que eles estão tendo de estudar, porque os professores são muito bons. Troca professor e, graças a Deus, está cada vez melhor, eu acho. E tem que estudar, tem que aproveitar, porque depois se arrepende, né? Porque na minha época eles não tinham oportunidade. Até a merenda eu acho que melhorou para melhor, porque antigamente era só sopa. Hoje em dia o cardápio é bem variado. E a experiência com os professores, que eles têm muita experiência, muita coisa para ensinar. Eu acho que eles têm que aprender tudo, aproveitar tudo. Realmente. Então, durante essa evolução, durante essa situação, você deve ter visto algum ocorrido, alguma situação que você deve ter achado muito engraçada. Ai, engraçado, eu não tenho muita recordação. O que eu tenho, assim, tipo um trauma foi de quando teve um dia que eles se revoltaram muito com a escola e eles se comportaram assim, ficaram muito agressivos. Eu lembro que os professores fizeram um cordão para que eles não atravessassem para lá, porque eles queriam quebrar as coisas. Eles estavam bem revoltados, inclusive até pensei em exoneração, pensei em sair. Entendo. Tanta revolta que eram, eles estavam muito revoltados. Foi difícil. Sim, no começo foi bem difícil. Mas após, né, essas tragédias, a escola começou também a celebrar, fazer novos eventos. Sim, a gente tinha campeonato, o pessoal gostava de gincana, foi tudo se acomodando com o tempo. Então, durante esses eventos, aconteceu algum que realmente te marcou? O que me marcou mesmo foi esse que eu acabei de falar. Entendo. Obrigada. Rosana, você tem achado que essa escola tem feito alguma diferença na vida dos alunos que estão presentes? Eu acho que sim, porque muitos voltam com saudade, eles não esquecem da escola. Eles lembram com carinho dos professores, dos funcionários. Eu acho que eles carregam coisas boas daqui. Isso é bom, né? Muito bom. Sim. Que a gente tenta fazer o melhor, né? Então, de algum jeito, os alunos, eles têm sim, né, alguma saudade daqui da escola. Tem, muitos voltam para rever os professores, rever os funcionários, rever a escola, quer saber como está. Deve ter tido muitas memórias deles. Sim, eu acho que eles têm memórias afetivas, memórias boas. Isso é bom. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada pela sua comparação e por ter tirado um pouco do seu tempo para o nosso documentário aqui nessa escola. Obrigada eu. Bom, a nossa pergunta começa: quando foi que a senhora começou a trabalhar nessa escola? Nessa escola eu comecei a trabalhar em janeiro de 2020. Eu sou diretora desde março de 2004. Ingressei longe de casa, vim me removendo, pretendo ficar aqui até me aposentar. Estou desde janeiro de 2020. A senhora já começou como diretora? Não, eu comecei como professora em 1993. Comecei como eventual, passei num primeiro concurso no município de Adamantina, em 95, e depois em 97 passei no segundo concurso. Eu tinha um acúmulo de cargos de professor no municipal. Em 2001 passei no concurso de diretor e ingressei, minha chamada foi em 2004. E aqui nessa escola? Quando você já chegou aqui? Eu cheguei aqui com uma oportunidade de vir para o programa de ensino integral. Eu era diretora da escola de Núbia Paulista, de tempo parcial. E a minha família é de Adamantina, então eu tinha acabado de me mudar para Adamantina. Então, além da intenção de vir para uma escola mais próxima da minha casa, para não viajar tanto, eu tinha a intenção de vir para o programa de ensino integral. Surgiu a vaga na Escola Carrara, e aí me inscrevi e fui designada. A sua entrada aqui nessa escola, como foi a sua primeira impressão que você teve aqui?
Foi uma impressão boa, mas um pouco conturbada, porque o dia que eu cheguei, todos estavam em férias. 17 dias depois começou a pandemia. Então, como eu tenho um problema cardíaco e eu sou grupo de risco, depois de 17 dias que eu cheguei, eu fui afastada para o teletrabalho e permaneci afastada 1 ano e meio. Então foi muito desafiador eu conhecer as pessoas pela internet, né? A grande maioria dos alunos, durante 1 ano e meio, eu não tinha contato com eles. Alguns professores eu só fui conhecer pessoalmente depois de 1 ano e meio. E mesmo assim eu precisava dirigir a escola. Então isso foi muito desafiador. Mas foi bom, vim para ficar. No seu cargo, qual foi difícil administrar essa escola no seu cargo? Olha, quando eu cheguei, eu vim, né, com vontade de ficar. O que foi difícil? Essa escola teve um histórico bastante polêmico na fundação dela, né? Porque muitos alunos vieram para cá sem ter optado vir para cá, né? Então, o início dessa escola teve uma fase conturbada, até de depredação. Então, existia uma fama que a Carrara não era boa. Uma coisa que eu não percebi quando eu cheguei. O que eu percebi? Uma escola com muitas qualidades e defeitos como todas as outras, né? Então, o que eu achei muito difícil? Trabalhar com essa imagem que a escola tinha de que era uma escola ruim, que era uma escola violenta. Então, eu já passei por várias escolas, né? Desde 2004 até 2020, a hora que eu cheguei aqui, pensei, opa, não tem nada assim de ruim, né? São professores, como tem nas outras, alunos como os outros, então esse foi um trabalho que eu acho que é de longo prazo e desmistificando para as pessoas essa coisa que a escola era ruim. Não era ruim, é uma escola como as outras, até com muitas qualidades, até mais que muitas que eu já conheci. Isso foi muito desafiador. E hoje em dia, é desafiador ainda administrar essa escola com essas impressões? Hoje em dia eu acho que essas impressões foram sumindo, né? Eu acho que o tempo e o trabalho que vai sendo realizado pelos professores, pela gestão e pelos alunos vai apagando essa imagem ruim que ficou no começo. Então eu acho que isso a gente já avançou muito, né? Nós recebemos muitos pais que vêm matricular os filhos, porque essa é uma escola calma, eu ouvi falar bem dessa escola. Então assim, isso para mim que pegou ainda esse período mais difícil é uma alegria, né? Qual é o desafio hoje? Eu vejo que 2024 foi um grande desafio, né? Porque nós temos uma estrutura de concreto diferente das outras escolas. Então nós temos uma dificuldade enorme de internet. Estamos na fila das escolas que vão receber uma ampliação da internet. Eu acho que nosso trabalho teria sido muito melhor nesse ano cheio de plataformas se nós já tivéssemos uma internet melhor. Mas isso ela vem do Estado, então a gente está esperando, né? Penso que essa reforma desse ano está sendo muito positiva. Ainda estamos em reforma. Mas, por exemplo, nós tínhamos um dia de chuva, 3 dias de quadra interditada. Hoje nós conseguimos uma obra que está resolvendo isso, né? Estamos com a reforma da quadra, conseguimos reformar os banheiros, né? Então eu acho que esse ano a gente avançou. Não terminou a obra ainda, mas de uma maneira geral a gente conseguiu melhorar. Então você acredita que futuramente vai ter muitas melhorias para essa escola? Eu acredito. Eu acredito que quando o nosso ambiente tá mais bonito, tá adequado, que nem, por exemplo, no dia de chuva, para mim é muito desanimador eu ver os alunos com os pés na chuva, um dia de chuva e frio, de vocês não poderem ficar numa quadra porque tá alagada. Então eu acho que a gente estar com o ambiente pronto é uma forma de acolhimento e favorece o aprendizado de vocês. Se fosse para definir essa escola em 3 palavras, quais seriam elas? 3 palavras. Primeiro, desafio. Pessoal, como diretora, foi um grande desafio.
né? Que eu acho que ainda tem alguns. Mas quando eu falei, eu vou para Carrara, muitas pessoas falaram para mim, você é corajosa. Hoje eu penso, eu não precisava assim de tanta coragem, né? Então eu acho que valeu a pena o desafio. 2, potencial. Desde 2004 eu já passei por escolas enormes. A nossa escola hoje tem 297 alunos. E eu já trabalhei em escola de mais de 2.000 alunos. E eu vejo que uma escola pequena como a nossa tem um potencial enorme para dar excelentes resultados. Eu acho que a educação, ela precisa de uma relação humana estreita. Então, por mais que eu não me relacione diretamente com a Ana, por exemplo, eu sei a Ana, conheço a Ana pelo nome. Eu acho que as escolas pequenas têm um potencial para elas serem melhores. E esse é um dos motivos que eu falo que eu não quero sair da Carrara. Eu acho que uma escola onde todos se conhecem e se relacionam de forma mais direta é uma escola com grande potencial para ser uma boa escola. E 3, também acredito nos resultados, né? Então nós temos muitas regiões do estado e nós temos que nos situar dentro da nossa região. Então a nossa região, a diretoria de Adamantina, ela tem 33 escolas. Nós somos uma, né? Então, ao mesmo tempo que a Carrara tem um índice de vulnerabilidade enorme, nós somos uma escola que tem resultados ótimos em avaliações externas. Então, eu acho que isso é muito bom. Então, eu acho que é uma palavra assim, qualidade. Nós conseguimos fazer uma educação muito boa dentro da Carrara, mas isso é um caminhar. Eu acho que a gente está ajustando isso ainda. Então eu penso que é desafio, qualidade e melhora. Seriam as 3 palavras. Realmente, eu acho também que a Carrara tem muito potencial de alcançar várias metas. Futuramente. Com certeza, vamos alcançá-las. Bom, durante esses momentos que você teve muito aqui na Carrara, você consegue se lembrar de um que foi memorável aqui dentro? Posso citar 2? A primeira vez que eu vi essa escola Lagando. Eu entrei, a secretaria, a diretoria, os alunos, estava todo mundo com o pé na água. E em 22 anos de direção eu nunca vi isso. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Esse foi o momento ruim. E o momento melhor, quando saiu o resultado do Saresp ano retrasado, de 33 escolas, nós éramos a 4ª melhor da diretoria. Então eu vejo assim, tudo tem um lado ruim e um lado bom, né? E a gente estar entre as 4 melhores, que hoje nós estamos tentando aí se manter nela, né? Demos uma caída e vamos voltar para o 4º ou até subir. Então eu acho que isso foi um momento de muito estímulo para mim, né? De 33, nós éramos o 4º. Então isso é muito bom. Realmente, por mais que tenha momentos difíceis, também há momentos bons aqui dentro dessa escola. Graças a Deus. E ao trabalho de todos, ao desempenho dos alunos, esforço dos alunos, esforço dos professores e a luta da equipe como uma maneira geral, né? Com toda essa história, com esses momentos que a Carrara teve, você tem algum conselho para o terceiro desse ano, alguma mensagem para o ano terceiro e para os alunos do futuro? Olha, eu vejo que o mundo exige cada vez mais o conhecimento, né? E eu acho que hoje o jovem, alguns alunos nossos e de uma maneira geral, confundem muito informação com conhecimento. Então, eu ler algo rápido no meu celular, isso não é conhecimento. A gente conhece mesmo estudando. Então, um conselho é: estude. Não leia só uma notícia rápida do WhatsApp, do Instagram. Estude. Porque a gente vê que é uma escola com grande potencial. E não é a escola que tem grande potencial, os alunos têm grande potencial.
né? Mas você pode ter um potencial e ele fica ali encolhidinho a sua vida inteira. Você só expande esse potencial quando você estuda. Conhecimento, né? Informação não é conhecimento, a gente tem que buscar o conhecimento. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo seu fortalecimento aqui com a gente. Eu que agradeço. E bom trabalho.